Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Quero aqui me apresentar, eu sou o professor Márcio Jean e nessa manhã especial estarei aqui substituindo o nosso querido professor Alexandre, que no momento não pôde estar presente, mas logo logo ele estará retornando com vocês, tá certo? A gente está aqui ao vivo pelo canal Educação, na qual a gente continua transmitindo o bom ensino, né, de qualidade das muitas variadas disciplinas pelas quais o aluno de qualquer lugar da nossa cidade, do nosso estado, possa estar aprendendo aqui conosco a respeito dos conteúdos. Fique muito bem à vontade, a gente vai estar aqui trabalhando com a oficina de matemática para o pessoal do segundo ano do ensino médio, né, dando continuidade ao que o professor Alexandre já vinha fazendo com vocês e, portanto, vocês podem ficar muito bem à vontade aqui para estar conosco, aprendendo uma espécie de aulas de reforço dentro dos conteúdos de matemática do segundo ano. Então, fique muito bem à vontade. Você já pode estar dando oi aqui pelo chat, que na medida do possível a gente vai estar respondendo vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, conforme o cronograma do professor Alexandre, dando continuidade, a gente vai estar trabalhando matrizes, né? Reforçando os conceitos, reforçando as ideias a respeito de matrizes e também determinantes, tá bom? Matrizes e também determinantes. Na primeira aula, né, nas aulas que o professor já trouxe para cada um de vocês, ele está dando esses conteúdos aqui. Deixa eu marcar bem aqui meu pincel, tá aqui, eu prefiro a cor vinho. Olha só, ele está reforçando aqui os conteúdos de determinantes de uma matriz, né? Você já viu que as matrizes são uma sequência de valores pelas quais a gente pode fazer alguns cálculos, e dentro desses cálculos está, no caso, que calcular o determinante, né? Você já conhece mais ou menos aquele formato da matriz, que tem alguns elementos aqui, por exemplo, 3, 5, 4, menos 1, 0, 2. Aí, portanto, você sabe que nessa matriz ela possui uma quantidade de linhas, na verdade, uma quantidade de colunas. Se você observar essa matriz aqui, ela possui 2 linhas. E quantas colunas? Ela possui 3 colunas. 1, 2, 3. Então, essa matriz é do tipo 2 por 3. É uma matriz do tipo 2 por 3. E aí a gente também dá a nomenclatura de cada um desses elementos aqui. O primeiro elemento se chama A11, que é da primeira linha e primeira coluna. Tem que no caso é o 3. Tem o elemento A12, que no caso é o que está na primeira linha e na segunda coluna, que no caso é o número 5. Com certeza o professor já trabalhou com vocês esses conceitos, essas ideias a respeito das matrizes, tá bom? Quem são seus elementos, como é que se calcula às vezes a adição de 2 matrizes, ou então a multiplicação de 2 matrizes. E, portanto, é muito importante conhecer a forma como se dá a nomenclatura de cada um desses elementos, que no caso aqui a gente chama de A, I, J, não é verdade? Em que o I está relacionado à linha e o J está relacionado à coluna. É muito importante o aluno ter esses conceitos, né? Antes de começar a trabalhar com a ideia de determinantes, é bom que o aluno possa se situar dentro dos conceitos de matrizes, tudo bem? Hoje a gente já vai, com certeza o conteúdo já vai estar um pouco mais adiantado, né? Que aí no caso vocês já aprenderam a calcular o determinante de uma matriz, quadrada, não é verdade? Do tipo 2 por 2 é muito fácil. Do tipo 3 por 3 já tem uma estratégia bacana para encontrar também. Mas quando a matriz é do tipo 4 por 4 ou maior, aí já fica complicado para o aluno fazer tantos e tantos cálculos, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje, o objetivo da aula de reforço de hoje é estar mostrando para vocês uma outra forma, uma forma mais prática de se encontrar o determinante de uma matriz quando ela for no formato quadrado, quando ela for acima de 3 por 3, né?
quando ela for maior que 3, por exemplo. Porque o que eu estou dizendo? Quando ela é do tipo 2 por 2, vocês já viram a forma prática de calcular. Quando você vê que ela é do tipo 3 por 3, a gente também, vocês já viram como é que se faz, como calcular. Agora, quando ela é 4 por 4, né, ou então 5 por 5, já fica muito trabalhoso, tá certo? Tudo bem, que a forma como a gente vai ensinar aqui para vocês também é um pouco trabalhoso, mas não tanto quanto se fosse pelo modelo 3 por 3. Tá certo? Então, quando a gente vai ensinar, o objetivo da aula de hoje é mostrar como que se faz o cálculo do determinante de uma matriz quando ela for no formato maior que 3 por 3, maior que 3 por 3, tá bom? Antes de nós começarmos o nosso conteúdo, aliás, antes de nós começarmos a mostrar como calcular o determinante de uma matriz quadrada quando ela for n maior ou igual a 3, no caso, vamos mostrar para vocês qual é o conceito de cofator. Qual é o conceito de cofator de uma matriz, tudo bem? Aqui diz o seguinte: seja uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, chama-se de cofator de um elemento aij de A, o número real aij igual a menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante ij, em que esse dij é o determinante obtido da matriz A, eliminando quem? A linha e a coluna que contém o elemento, tá bom? Aqui no caso, vocês só vão entender melhor isso aqui quando a gente já estiver praticando. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que todo elemento de uma matriz, se ela for do tipo quadrada maior ou igual a 2, todo elemento possui um cofator. Todo elemento da matriz possui um cofator. E aqui está dizendo que a forma da gente calcular esse cofator é utilizando essa forma aqui, ó. Aij é igual a menos 1 elevado a i mais j vezes d ij, em que d é o determinante daquela matriz, eliminando a linha e a coluna a qual pertence aquele elemento. Tá bom? Que é o que eu estou tentando dizer para vocês. Por exemplo, se eu tiver bem aqui uma matriz 2, 5, 3 e menos 1. 2, 5, 3 e menos 1. Eu estou tentando dizer para vocês que cada um desses elementos, ele possui um cofator. O 2 é um elemento da matriz. O 5 também é um elemento da matriz. O 3 também e o menos 1. A gente está dizendo que para cada elemento desse, existe um cofator. E como é que se faz para calcular o cofator? Utilizando essa fórmula aqui. Aij é igual a menos 1 mais ij, menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante daquela matriz, eliminando a linha e a coluna a qual pertence aquele elemento. Então, no caso aqui seria o elemento 2. Portanto, a gente vai aprender como calcular esses cofatores e, em seguida, como esses cofatores podem nos ajudar a calcular o determinante de uma matriz quadrada quando for maior que 3, né? Quando a quantidade de linhas e colunas for maior que 3, tudo bem? Apagar bem aqui que eu acho que já vai aparecer aqui algumas informações. Bora lá. Por exemplo, aqui nós temos a matriz A, não é verdade? Uma matriz do tipo 3 por 3. Por quê, professor Márcio? Porque possui 3 linhas e 3 colunas, tá certo? Aí aqui no caso, como é que a gente faz para calcular o cofator do elemento 2? O cofator do elemento 2, tá certo? A gente vai mostrar aqui para vocês, trazendo já para cá, como é que se faz para calcular esse cofator. Ele aqui está repetindo, ele está dizendo que a gente faz o seguinte. A gente pega a forma, como é que é a forma? A gente tem assim, ó, aij é igual a quem? Aliás, aqui no caso, como a gente vai pegar o número 2, qual é a localização dele? A gente já sabe que ele pertence à primeira linha e à segunda coluna, né? Então, ele é A12, tá certo? Então, ele é A12. Então, voltando para cá, eu já vou colocar, obviamente, A12. Quem é o cofator desse 2 aqui? Quem é o cofator desse 2 aqui? Aí a gente bora calcular então. Quem é o cofator do elemento 2? Ele diz que a gente deve utilizar essa fórmula. Menos 1 elevado a
I mais J, que no caso é 1 mais 2, multiplicado pelo determinante 1, 2, em que eu vou eliminar, tá certo? Essa linha e essa coluna. Eu vou calcular o determinante eliminando a linha 1 e a coluna 2, que é onde pertence o elemento 2. É assim que se faz para calcular o cofator de um dos elementos de cada matriz. Vamos ver como é que fica? Então, A12 é igual a menos 1 elevado a quanto que é 1 mais 2? 1 mais 2 vai dar quanto? 3. Vai dar 3 vezes. Quem é o determinante? 1, 2. O determinante que sobrou, pessoal, aqui no caso foi quem? 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 5. Ficou assim, né? Como é que a gente faz para calcular essa matriz quadrada? É fácil, né? Quando é do tipo 2 por 2, fica fácil calcular o seu determinante. O seu determinante vai ser quem? 3 vezes 5. 3 vezes 5 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4. Que no caso vai ser quanto? 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 4, que dá 8. E, portanto, 15 tirando 8 vai dar 7. Vai dar 7. Então, eu volto para cá para o cálculo da fórmula do cofator e coloco o 7 aqui, porque o determinante dessa matriz, eliminando a linha e a coluna a qual pertence o elemento 2, é igual a 7. E, portanto, a resposta vai ser igual a menos 1 elevado a 3. Aqui, no caso, é só para definir se o 1 vai ser positivo ou negativo, não é verdade? Se for positivo, aqui no caso a gente já sabe que a base é negativa. Por quê? Porque já faz parte da fórmula. Quando for calcular a fórmula do cofator, já sabe que o menos 1 na fórmula é sempre negativa. A fórmula do menos 1 vai ser sempre negativa. Então, no caso, o que vai definir se ele vai continuar positivo ou negativo é o número que vai ficar no expoente, tá bom? Se aqui no expoente, que aqui no caso é um 3, você está observando que o 3 é o número ímpar. É o número ímpar. Aí você tem que se lembrar daquelas informações, né? Por exemplo, eu tenho aqui menos 1 elevado ao número par. Menos 1 elevado ao número ímpar. Qual é o resultado de cada uma dessas duas situações? A situação é a seguinte. Toda vez que o expoente for um número ímpar, quais são eles? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, por aí vai. Toda vez que o expoente for um número ímpar, já sabe, o resultado continuará negativo. O resultado continuará negativo. Agora, se esse menos 1 for elevado ao número par, né? Que no caso, quais são os números? 2, 4, 0, 6, 8 e por aí vai, tá certo? Toda vez quando eu for multiplicar uma base negativa em que o expoente for par, essa base negativa passa a ser o quê? Positiva. Ela passa a ser positiva. Então, nesse caso, quando a gente vem aqui para o cofator e que observa que na sua fórmula tem o menos 1, nos cálculos a gente vai determinar se ele vai ser positivo, se ele vai continuar negativo ou se vai se tornar positivo pelo número que fica aqui no expoente, se ele é par ou se ele é ímpar. Aqui no caso, 1 mais 2 é 3 e 3 é ímpar. Portanto, menos 1 elevado a 3, que é o número ímpar, ele vai continuar sendo menos 1. Ele vai continuar sendo menos 1. Vou colocar bem aqui mais bacana. Menos 1. Pronto. Vezes 7. Vezes 7. E, portanto, quanto que é menos 1 vezes 7? Menos 1 vezes 7 é igual a menos 7. Esse é o cofator. Esse é o cofator desse elemento 2. Quem é o cofator do elemento 2? É o menos 7. Quem é o cofator do elemento 1, que está bem aqui, ó? Aí a gente aplicaria essa fórmula novamente. Quem é o cofator do elemento 3? Aí a gente aplica essa fórmula aqui. Toda vez funciona assim, tá certo? Toda vez funciona assim. Vamos ver bem aqui se a gente tem algum outro exemplo. Olha só, deixa eu ver. Não temos mais exemplos, tá certo?
Bem, depois que a gente aprendeu a respeito do cofator, como que faz para calcular o cofator, vamos agora conhecer um teorema matemático que se aplica nas matrizes quadradas de ordem 2, maior ou igual a 2, é um teorema chamado teorema de Laplace. Guarda esse nome, viu? Teorema de Laplace. Qual é a ideia do teorema de Laplace? Ele diz assim, ó: utilizamos esse teorema para calcular o determinante de matrizes de ordem n maior ou igual a 2. Se ele for 2, não precisa, porque a gente já sabe que existe uma forma prática. Se ele for 3, não precisa, porque a gente já conhece uma forma prática também. Agora, se ele for o n igual a 4, ou n igual a 5, ou n igual a 6, aí no caso é perfeito para a gente utilizar o teorema de Laplace. Vamos conhecer como é que funciona esse teorema? Aqui diz assim, ó: o determinante de uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila, qualquer linha ou coluna, pelos respectivos cofatores. Meu Deus do céu, você pode estar se dizendo: não entendi nada, professor, não entendi nada do que o senhor está dizendo. Mas eu vou aqui chamar a atenção para essas informações aqui, ó. Soma dos produtos de uma fila qualquer, seja ela linha ou coluna, pelo seu respectivo quem? Cofatores. Eu acabei de mostrar para vocês que cada elemento de uma matriz possui um cofator. Um cofator. E, portanto, sabe o que o teorema de Laplace diz? Ei, quer encontrar uma forma mais prática de encontrar o determinante de uma matriz? Faça dessa forma. Some os produtos de uma fila qualquer, some os produtos dos elementos de uma fila qualquer, linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. Vamos ver como é que vai funcionar? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Olha só esse exemplo aqui, ó. Você está vendo que é uma matriz quadrada. Por que, professor, que é matriz quadrada? Oxe, porque tem 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Essa matriz é do tipo 4x4. Essa matriz é do tipo 4x4. Ele está dizendo que para mim calcular o determinante dessa matriz, é só eu pegar uma linha ou uma coluna, aqui no caso ele pegou isso aqui, ó. Aí ele está dizendo que para mim encontrar o determinante dessa matriz, é só eu pegar esses elementos, multiplicar pelos seus cofatores, né, e somar o resultado desses produtos, tá bom? O resultado desses produtos de cada elemento. Então, no caso, eu vou pegar o elemento 1 e multiplicar pelo seu cofator, mais o elemento 2 e multiplicar pelo seu cofator, mais o elemento menos 3 e multiplicar pelo seu cofator, mais o elemento 0 e também multiplicar pelo seu cofator. Dessa forma, a gente vai estar encontrando o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz. Professor, pelo amor de Deus, do jeito que o outro professor estava explicando, eu até estava começando a entender um pouco, mas também achei um pouco difícil, porque calcular determinante de matriz, repete uma coluna, multiplica pelo que está lá em cima, depois volta, depois tem que ver se é positivo ou se é negativo, se muda ou não de sinal. Já foi uma confusão doida. Aí agora o senhor está trazendo para a gente uma nova forma de se calcular e, pelo visto, é até mais trabalhosa, é até mais complicada. Enfim, né, pessoal? A gente vai mostrando aqui para vocês soluções, caminhos, estratégias de como encontrar o resultado de um determinante de uma matriz, tá bom? Aquele formato que o professor explicou para vocês, quando a ordem é uma matriz quadrada de 2x2, que é bem bacana. Quando é 3x3, já complica um pouco. E agora 4x4 já complica um pouco também, para que o aluno tenha uma estratégia, uma solução para cada situação. Eu estava viajando no final de semana passada no pré-ENEM na estrada, e a gente vê que na prova do ENEM, por exemplo, para vocês que estão no segundo ano e ano que vem já vão estar se preparando, né? Já vão estar na reta final para
para o Exame Nacional, né, do ensino médio, o Enem, para ingressar numa universidade ou mesmo numa faculdade, vocês precisam ter o domínio desse conteúdo, né? Você precisa ter o domínio desse conteúdo. Cai na prova, professor, uma questão dessa? Cai. Ah, professor, mas as questões já estão todas contextualizadas. Em que situação é possível aplicar uma situação de matriz? Ah, você é que não sabe. Existem várias situações, inclusive o próprio Enem, digamos assim, ele utiliza essas situações para saber se o aluno consegue calcular o determinante de uma matriz, por exemplo. Por exemplo, tá certo? E aí vocês sabem muito bem que no dia da prova do Enem, são 45 questões que você tem que executar, não é verdade? E que quando você junta com a prova de Ciências da Natureza, que dá um total de 90 questões, e que, portanto, você tem que fazer todas elas em 5 horas, né? Se eu pegar as 5 horas e multiplicar pelos 60 minutos, cada hora vai dar um total de 300 minutos. Eu tirando ali aqueles 30 minutos para poder cuidar do gabarito, vai sobrar, portanto, apenas 270 minutos. Para mim, dividir esses 270 minutos na resolução de 90 questões, para cada questão vocês terão apenas, em média, 3 minutos para resolver uma questão do Enem, tá certo? E aí, no caso, você vai perceber que na prova do Enem, dessas 45 de matemática, tem as fáceis, tem as médias e tem as difíceis, né? No pré-ENEM na estrada, a gente passa a ideia de que o aluno, ele precisa classificar as questões do tipo, como categoria, né? Quais são as fáceis, quais são as médias e quais são as difíceis, para que você comece a resolver as fáceis, para que vocês comecem a resolver as fáceis. Se sobrar tempo, você resolva as médias, né? As moderadas, e se sobrar tempo, que é humanamente impossível, você responde as difíceis. Esse assunto de matrizes, esse assunto do cálculo de determinantes, geralmente elas estão classificadas como questões médias no nível de dificuldade. Você até pode conhecer os conceitos, como calcular o determinante, mas mesmo você conhecendo os conceitos, você vai ver que ela é um pouco trabalhosa, porque requer muitos cálculos. Calcular o cofator, calcular o determinante de cada cofator, isso aí gera gasto de tempo. E a gente vai ter, em média, quanto tempo, mais ou menos, para cada questão? 3 minutos. 3 minutos. Portanto, fique sabendo, esse assunto, essa habilidade é cobrada do Enem. Você que, obviamente, está fazendo o ensino médio, vai querer se dar bem na prova do Enem e, portanto, esse tipo de questão cai no Enem. E, portanto, já sabendo que ele cai no Enem, o que a gente vai fazer? Se esforçar para aprender, se esforçar para praticar, porque não adianta eu ficar aqui só falando e você só ouvindo, porque quando for daqui a 3 minutos você já esqueceu praticamente tudo, né? E, portanto, você tem que praticar em casa, né? Copia, tenta fazer sozinho, vê no livro, assiste uma outra aula no YouTube, ou então na próxima aula com o professor, e assim você vai praticando. Você vai praticando a respeito desse conteúdo. Portanto, pessoal, não esqueça, no conteúdo de matemática, embora a maioria de vocês não gostem da disciplina de matemática, precisam ter o hábito da prática. Porque quando você só ouve, como eu acabei de falar, quando você só ouve, quando for daqui a pouco você esquece, tá certo? Quando você ouve e vê, aí você aquela informação já fica na sua memória por um tempo maior. Agora, se você ouve, se você vê e se você pratica, pode ter certeza, essa informação, essas fórmulas, esses conceitos, essas ideias vão ficar na sua mente, na sua memória, ó, por um tempo muito maior. Do tipo que quando for daqui a um mês, o ano que vem, quando você for já estar ali participando das revisões para a prova do Enem, que cair esse assunto de matriz, ó, a sua memória vai lembrar, opa, eu lembro do que é uma matriz, como é que se identifica cada elemento, tá certo? O que significa o I, o que significa o J, tá certo? O que é uma matriz quadrada, tá certo? O que é uma matriz transposta, o que é uma matriz do tipo 2x2, 3x3, o que é o AIJ, o que é o I, o que é o J, como calcular um determinante, quando ela quando for uma matriz 2x2, qual é a melhor forma de calcular o determinante? Quando a matriz é do tipo 3x3, qual é a outra forma de calcular o determinante? E quando a matriz for do tipo 4x4, vai lembrar
que tem a ver com o teorema de Laplace, tem a ver com o cálculo do cofator e por aí vai. Matemática é como aprender a andar de bicicleta. Só se aprende praticando. Só se aprende praticando, tudo bem? A Marivânia está aqui participando com a gente, né? Ela está dizendo, professor, tudo é matemática, goste ou não goste. Exatamente, Marivânia. O professor, o Elton, costuma dizer, matemática não adianta. Ou você é apaixonado, ou você ama a matemática, ou você odeia a matemática, mas o sentimento é muito forte. Ou você gosta demais, ou você detesta demais, mas com certeza fica aquele sentimento. E a Marivânia está dizendo que, independentemente do sentimento de amor ou de ódio, você precisa conhecer os conhecimentos matemáticos. Como a Marivânia está dizendo, ela está em tudo, ela está em nosso cotidiano, ela está no nosso dia a dia, ela está nos conceitos, nas ideias, no conhecimento a respeito do mundo onde a gente vive, E já que a gente vive nesse mundo, a melhor estratégia é se apropriar dos conhecimentos matemáticos, tudo bem? Então, voltando para cá, né? A Marivânia está dizendo que a matemática está tanto desde o levantar até o deitar-se. Muito bem, Marivânia, muito bem. Olha só, voltando para cá, o determinante de uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, linha ou coluna, pelos respectivos cofatores. Então, olha só, quem são? Vamos escolher aqui uma linha. Tá aqui, ó, foi escolhida essa linha. 1, 2, 3 e menos 0. E agora vamos calcular quem é o cofator de cada uma delas, para que depois eu vou somar, né, esses cálculos e encontrar o determinante dessa matriz. Vamos ver como é que vai funcionar? Olha só, escolhendo a primeira linha, o determinante da matriz A será como? O primeiro elemento 1 multiplicado pelo seu cofator, o segundo elemento 2 multiplicado pelo seu cofator, o terceiro elemento menos 3 multiplicado pelo seu cofator e o último elemento, o 0, também multiplicado pelo seu cofator. E a gente acabou de mostrar para vocês como é que se faz para calcular esse cofator, tá bom? Então vamos aqui para dando sequência. Olha só como é que vai ficar. Nossa! Fica um cálculo grande, fica um cálculo trabalhoso, mas pode ter certeza, se você fosse utilizar a mesma estratégia que você utiliza quando é do tipo 3x3, ela iria ficar muito maior. O cálculo iria ficar muito maior do que esse aqui. Tá certo? Então, o que ele fez? Ó? Ele aqui, no caso, ele aplicou a situação está aqui em cima. Ó. O determinante é a soma, ó, esse, soma com esse, a soma dos produtos de cada elemento pelo seu correspondente cofator, né? Então, no caso, olha só, quando a gente pega bem aqui, ó, dando continuidade, a gente repetiu o 1, que é lá da primeira linha, multiplicado pelo seu cofator, que é um cofator, menos 1 elevado, aí como ele aqui no caso é 1 mais 1, ó, aí ficou 2, elevado a 2, vezes o determinante eliminando a linha e a coluna pertencente a esse elemento 1, que vai sobrar esse aqui, ó. Essa aqui do tipo 3x3. Então, no caso, lá a principal é do tipo 4x4, e quando ele utiliza aqui a estratégia do cofator, ela fica 3x3, porque você vai eliminar uma linha e uma coluna. Se você tem uma matriz do tipo 4x4 e elimina uma linha e uma coluna, vai sobrar outra matriz, só que do tipo 3x3. Aí, continuando, você vai ver que ele repetiu o segundo elemento 2 e aplicou a fórmula do cofator, que no caso é menos 1 elevado a. Como aqui é 1, 2, linha 1 e segunda coluna, dá um total de 3 aqui, ó, no expoente. Mais mais o determinante quando elimina a linha e a coluna. Somando com o terceiro elemento menos 3 vezes o seu cofator. O cofator aqui no caso, como ele é 1, 3, 1 mais 3 vai dar quanto? 4, ó. O expoente ficou par, multiplicado pelo seu determinante. E por último, o elemento 0, tá bem aqui, ó, o elemento 0, oxe, professor, cadê o cofator do elemento 0? Quem é o cofator do elemento 0? Ora, se você vai multiplicar por 0, então nem perca tempo
colocando aqui a fórmula do cofator. Por quê? Porque, afinal de contas, você não vai multiplicar por zero. Se você vai multiplicar por zero, então nem precisa, porque você já sabe que o resultado dará zero. Dará zero. Então, é muito importante o aluno, embora ele esteja fazendo vários cálculos, ele tenha noção do que ele está fazendo. Ó. Tudo isso aqui gerou, ó, daqui, ó, do teorema de Laplace. Do teorema de Laplace. Como é que é o teorema de Laplace? Eu pego uma linha qualquer ou uma coluna qualquer da matriz e multiplico cada um dos elementos dessa linha ou dessa coluna pelo seu respectivo cofator. E depois eu faço a soma de todos eles. É assim que funciona o teorema de Laplace. Vamos ver como é que funciona cada um individualmente? Aí aqui ele já deu a resposta, mas vamos ver aqui como é que funciona cada um deles individualmente. Vamos calcular quanto que é o cofator de cada um. Vamos ver quanto é que dá o cofator de cada um. Eu vou pegar bem aqui primeiro, vamos pegar desse primeiro aqui, ó, do 1, tá bom? Ele é aqui no caso ele é quem? Ele é da primeira linha e da primeira coluna. Primeira linha e primeira coluna. Aí como é que eu faço para mim calcular o cofator dele? Você vai ver que vai ser como? Como é que é a fórmula? A1 é igual a menos 1. Toda vez eu junto o sinal de menos com o número. Menos 1 elevado a quem, ó? Pega esses dois aqui, ó. 1 mais 1. 1 mais 1. Multiplicado pelo seu determinante, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Aí no caso vai dar o quê? 1. Aí no caso aqui vai ser quanto? 1 mais 1 vai dar 2. Menos 1 elevado a 2, né? Como aqui deu 2, menos 1 elevado ao número par, passa a ser positivo, passa a ser 1, multiplicado pelo seu determinante. Como é que eu calculo o determinante? Eliminando a linha 1 e eliminando a coluna 1. Ou seja, elimina esse e elimina esse. Aí sobrou esse aqui, ó. Eu vou calcular o determinante desse aqui. Menos 2, 1, 5, 1, menos 1, 2, 0, 4 e 1, tá certo? Mas bora lembrar, vou colocar a fórmula bem aqui em cima, ó. A1 é igual a menos 1 elevado a 2 vezes o determinante 1. Aqui no caso eu já sei que aqui a resposta é 1 vezes. Agora vamos calcular o determinante. A gente agora vai calcular exatamente o determinante. Bora ver aqui como é que o seu resultado. Aí no caso a gente lembra, né, que ele eliminou esse e esse. Aí qual foi a estratégia que a gente utiliza quando a matriz é do tipo 3×3? Você deve repetir esses números aqui, né, ó. Menos 2, 1, 0, eu acredito que o professor ensinou para vocês. Repete também a segunda coluna, que é essa aqui, ó. Repete essa e essa. A primeira e a segunda. 1, menos 1 e 4. 1, menos 1 e 4. Aí você vai agora, faz o quê? Multiplica, né? Você multiplica esses 3 aqui, multiplica esses 3 aqui e também multiplica esses 3 aqui. Bora ver quanto que dá cada um? Menos 2 vezes menos 1 vai dar 3 positivo. Não, 3, olha. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Vai dar 2. O outro, quando eu multiplico 1 vezes 2 vezes 0, vai dar 0, porque tem 0 no meio, né? E o outro é 5 vezes 1 vezes 4. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 4 é 20. Não sei se o professor lhe ensinou assim, mas eu aprendi assim. Quando você vai calcular o determinante de uma matriz 3×3, utiliza essa estratégia. Repete as duas últimas colunas lá no final e faça essa multiplicação. Agora você vai fazer a outra multiplicação, que é quem? Pegando de lá para cá agora, ó. Pegando no caso quem? 1, 1 e 1, menos 2, 2 e 4, 5 menos 1 e 0. Você vai multiplicar esse. E conforme o resultado, você vai mudar de sinal, tá bom? Como é que funciona? Aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Positivo. Aí, como tem que mudar de sinal, fica quanto? Menos 1. O outro, menos 2 vezes 2 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 2 vai dar menos 16. Aí, mudando de sinal, fica como? Mais 16. Mais 16. E, por fim, o outro, 5
5 vezes menos 1 vezes 0, como envolve o zero, portanto vai dar quanto? Zero. Vai dar zero. E, portanto, o determinante é a soma de tudo isso aqui. É a soma de tudo isso aqui. 20 mais 2 vai dar quanto? 20 mais 2 vai dar 22. 22 mais 16 vai dar 38. 38 tirando 1 vai dar 37. Essa matriz deu 37. Aí eu volto lá para o cálculo do cofator desse elemento e deu quanto? O determinante 37. 37. Deu 37. Então, lembra dessa informação. O primeiro deu 1 vezes 37. O primeiro deu 1 vezes 37. Agora vamos calcular mais outro, não é verdade? Deixa eu ver se para frente tem mais outro. Pronto, tem bem aqui. Eu calculei o cofator do primeiro elemento. Vamos calcular agora o cofator do segundo elemento. Quem é o segundo elemento? É esse aqui, ó, o número 2. Então, como é que fica a fórmula? Esse 2 está onde? Está na primeira linha e na segunda coluna. Como é que se faz para mim calcular o cofator desse número? Eu utilizo essa fórmula, menos 1 elevado, aqui no caso, I mais J, que no caso é 1 mais 2. 1 mais 2. Multiplicado pelo seu determinante, né? Eliminando a primeira linha e a segunda coluna. Então, no caso, elimino a primeira linha e a segunda coluna, que é onde o 2 está. É bom que fica fácil, né? Aí aqui no caso, sobrou quem? Quem foram os elementos que sobraram? Vou repetir aqui, ó. Sobrou essa coluna, 3, 0, menos 3. Sobrou essa outra, 1, menos 1, 4. E sobrou também essa outra, 5, 2 e 1. Tá bom? Pronto. Tá aí do tipo 3x3. Aí qual a estratégia que a gente utiliza? Repete as duas últimas colunas. As duas primeiras, essa e essa. 3, 0, menos 1. 1, menos 1 e 4. 1, menos 1 e 4. Pronto. Agora bora calcular o determinante dela, né? Que no caso, o que a gente faz? Multiplica o 3 pelo menos 1 pelo 1, 1 pelo 2 pelo menos 1 e também o 5 pelo 0 pelo 4. Multiplica. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 1 deu menos 3. Próximo. 1 vezes 2 vezes menos 1. Que vai dar quanto? Menos 2. E nesse aqui, ó, não muda de sinal, viu? Isso aqui deixa normal. E o outro é 5 vezes 0 vezes 4. Como tem um 0 no meio, então já sabe que vai dar quanto? Vai dar 0. Vai dar 0. Agora, voltando na forma contrária. Você vai pegar o 1, o 0 e o 1 e multiplica. Como envolve um 0, né? Vai dar 0. Depois pega o 3, o 2 e o 4 e multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 dá exatamente 24. Só que muda de sinal, né? Então fica menos 24. Por fim, você vai pegar o 5, multiplicar pelo menos 1 e pelo menos 1 de novo. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5 positivo. Mas como coloca o contrário, então vai dar quanto? Menos 5. Menos 5. Então, nessa situação aqui, ficou os números menos 5, menos 24, 0, menos 3, menos 2, 0. Vamos ver quanto é que vai dar ele aqui no caso. Vamos ver, deixa eu ver aqui. 3, 0, menos 3. Ah, não. Bem aqui no caso, pessoal, olha só. Estava observando bem aqui. 3, 0 e menos 3, ó. Aqui é o menos 3. Aqui é o menos 3, Márcio. Corrigindo bem aqui. Aqui é 1, menos 3. E, consequentemente, bem aqui no final também será menos 3. Bem aqui, ó. Só fazendo essa pequena correção. Menos 3. O outro, bora ver se está certo. 1 menos 1 e 4, 5, 2 e 1, está certo. Aí repete 3, 0 e menos 3, 1, menos 1 e 4. Aí quando eu fui multiplicar aqui, ó, onde foi que eu tive que mudar? 1 vezes 2 vezes menos 3. Vai dar quanto? Menos 6, né? Vai dar menos 6. Isso, 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 3, menos 6. Também aqui vai dar menos 6. Menos 6.
Onde que tem que mudar também? Acho que só isso aí. Quando eu vou multiplicar os outros, cadê aqui? Aqui deu 24, 4, 2 e 3. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Deu 24. Já o outro, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3 dá 15. Aí aqui dá tudo menos. Ou menos com menos dá mais 15. Aí como coloca negativo, então bem que vai ficar menos 15. Aqui deu menos 15. Menos 15. Pronto, aí juntando tudo, quanto é que vai dar agora? Já deu tudo negativo aí, né? Por aqui, 24 mais 15 dá 39. 39 com 3, 42. 42 com 6 dá menos 28. Menos 28. Então aqui no caso, ó, vai dar menos 1. 1 mais 2, 3, né? Aqui, ó, no caso, ó, 1 com 2 dá 3. Continua, como é ímpar, continua negativo. Menos 1 multiplicado pelo valor que a gente encontrou. Menos 28. Menos 28. Menos 1 vezes menos 28. Tá certo? Desculpa, 28 não, pessoal. 48, pelo amor de Deus. 15 com 24, 39. 39 com 3, 42. 42 com 6, 48. Que é 48. 48. Ficou 48. Tá certo? Menos 48. Aí aqui no caso é 48. Aqui no caso, como aqui é menos 1 vezes menos 48, menos com menos dá mais. Então vai ficar quanto? 48. No caso, o cofator aqui é 48. E lá no cálculo anterior, que a gente tinha colocado menos 37, né? Multiplicado pelo... Não, o outro lá ficou 1 mais 1, ficou positivo, né? E 37. 1 vezes 37, aí no caso ficou quanto? 37 lá no primeiro elemento. Vamos ver aqui se tem mais outra situação com ele, pronto. Agora vamos calcular então no caso, esse aqui, o cofator desse aqui, ó, deu 37. O cofator desse outro deu 48. E agora falta a gente calcular o cofator do menos 3. Precisa calcular o cofator do zero? Não, porque já sabe que vai dar zero. Que multiplicando pelo zero vai dar zero. Falta calcular o cofator do menos 3, tá bom? Aqui no caso, quem é o menos 3? Bora aqui colocar a fórmula do cofator. O 3 está onde? Ele está na primeira linha e na terceira coluna. 3. 3 é igual a... Qual é a fórmula do cofator? Já vão aprendendo, já vão praticando e já vão lembrando automaticamente da fórmula. Aqui no caso, vai dar... A fórmula é menos 1 elevado... Ó, do jeito que você colocou 1 e 3 aqui, você soma aqui, ó, 1 mais 3. Multiplicado pelo determinante, eliminando o 1 e o 3. Eliminando a primeira linha e a terceira coluna. Ou seja, na prática... esse determinante, porque depois que a gente coloca a fórmula, você já vai para o determinante aqui, ó. Determinante 1, 3. Determinante 1, 3 quer dizer que você vai, como você está calculando agora esse menos 3 aqui, você vai isolar, ou você vai eliminar a primeira linha e você também vai eliminar a terceira coluna. Você também vai eliminar a terceira coluna. Então funciona assim, o cofator, a fórmula é essa que você está vendo aqui. Como é que eu faço para me calcular o determinante desse cofator? Você elimina a linha e a coluna a qual pertence o elemento, que no caso aqui é o elemento menos 3, e o que sobrar dos outros elementos, você vai calcular o determinante dele. Quem foi que sobrou aqui? Sobrou essa coluna e também sobrou essa coluna. Bora reorganizar eles aqui, ó. Vai ficar 3, 0, menos 3, menos 2, 1, 0, 5, 2, 1. Foi o que sobrou depois que eu eliminei a linha e a coluna relacionado ao meu elemento menos 3. Aqui no caso, o que você faz? Você repete, para você calcular o determinante, você repete a primeira coluna e também a segunda. 3, 0, menos 3, menos 2, 1 e 0. Bom? E agora bora calcular o determinante. Você multiplica primeiro esses aqui, ó. Repetindo o sinal do jeito que está. Então vai ficar 3
3 vezes 1 vezes 1 vai dar quanto? 3. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12 positivo, porque menos com menos vai dar mais. Vai dar mais, tá certo? 5 vezes 0 vezes 0 vai dar 0, obviamente. Agora você vai multiplicar os outros do outro lado, né? Menos 2 vezes 0 vezes 1, que vai dar quanto? Se envolve o 0, então vai dar 0. E você também vai multiplicar 3 vezes 2 vezes 0. Como envolve o 0, já sabe que também vai dar 0. E por fim você multiplica 5 vezes 1 vezes menos 3, que vai dar quanto? 5 vezes 1 é 5. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Mas como está desse lado, você inverte de sinal, vai dar mais 15. Mais 15, vai dar mais 15. Aqui no caso, você vai ter que calcular quanto é que vai dar em cada um. Quanto que vai dar em cada um. Aqui no caso, 3 mais 12 vai dar 15. 15 mais 15 vai dar 30. Vai dar 30. Então, como é que vai ficar aqui nessa situação? Aqui vai ser... aqui em cima, 1 mais 3 vai dar 4. 4 é par. Então, não é... aliás, então muda o sinal, né? O menos 1 que era negativo, elevado ao número par, vai se tornar o quê? Positivo. Então, vai ficar como? 1 multiplicado pelo determinante. O determinante aqui deu quanto? Deu 30. O determinante deu 30. Então, 1 vezes 30 vai dar quanto? 30. O cofator do menos 3 é o número 30. O do 1, a gente calculou ainda agora, deu 37. Depois o outro deu 48. E esse agora deu quanto? Deu 30. Deu 30. Aí sabe como é que você faz para, deixa eu ver aqui, para calcular o determinante final? Ele disse que o determinante dessa matriz vai ser o primeiro elemento multiplicado pelo seu cofator, que deu quanto? Deu 37, a gente já calculou antes. Mais o segundo elemento, aqui foi o primeiro, mais o segundo elemento multiplicado pelo seu cofator. Quando foi que deu o cofator? Bora ver quem se lembra. Deu 48. Deu 48. Certo? Mais o menos 3 multiplicado também pelo seu cofator, que a gente acabou de calcular. Que deu quanto? Que deu 30. Que deu 30. Mais, aí aqui no caso eu ia pegar o 0 e multiplicar pelo seu cofator. Como multiplica pelo 0, então vai dar quanto? Vai dar o próprio 0. Então, pessoal, já deu para perceber que para a gente chegar nessa resposta aí desse cálculo, a gente teve que gastar um tempão para calcular esse cofator, gastamos outro tempão para calcular esse outro cofator e gastamos outro tempão para calcular também esse outro cofator, né? É como quem se fosse 3 questões dentro de uma outra questão. O show do teorema de Laplace é esse, que você resolve várias questões, faz vários cálculos dentro de um cálculo principal, que no caso é esse aqui. O determinante de uma matriz, quando ela é quadrada maior que 3, você vai utilizar essa estratégia aqui. Não, você utiliza nas outras também. Mas eu falo maior que 3 porque quando é 2 por 2 a gente já sabe como fazer. Quando é 3 por 3 a gente também já sabe como fazer, mas mais prático do que isso. Agora, quando for 4 por 4 ou 5 por 5, você vai utilizar essa estratégia aqui do teorema de Laplace. Do teorema de Laplace, tá bom? Aqui no caso, bora somar para ver quanto é que dá, né? O determinante dessa matriz aqui, né? Vai dar quanto? 1 vezes 37. 37. 2 vezes 48. Quanto é que dá? 2 vezes 48. 2 vezes 48 vai dar exatamente 96. Exatamente, 96. Mas, aqui no caso, ó, o mais com menos, fazendo jogo de sinal, dá menos, né? Menos 3 vezes 30, menos 3 vezes 30, vai dar 90. Menos 90. Mais 0, deixa do lado de fora, que é o 0, 0 é 0. Então, ficou 37 mais 96 menos 90. Portanto, o meu determinante A vai ser igual a... eu vou pegar bem aqui, né? Fica mais fácil. 96 tirando 90 vai sobrar quanto? 96 tirando 90 vai sobrar 6. 6 com 37, que sobrou aqui. 6 com 37 vai dar
43. Essa é a resposta final. Esse é o capítulo final dessa novela aqui. Determinante A é igual a 43. É igual a 43. Então, pessoal, nessa nossa aula, que a gente já está praticamente quase concluído, a gente gastou quase uma aula toda para trazer o conceito de cofator, né? Explicar qual é a sua fórmula, né? A gente aprendeu aqui que cada elemento de uma matriz possui o seu cofator específico e que quando a matriz for do tipo quadrada, quando eu for calcular o seu determinante, diz que eu faço a soma dos produtos do elemento de cada linha pelo seu cofator. Aí você já sabe que o cofator é utilizando aquela fórmula. Menos 1, por exemplo, A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo seu determinante, isolando a linha I e a coluna J, que foi o que serviu para mim calcular o 37, o 48 e o 30. E que, portanto, tem um cálculo para cada situação. Então, portanto, aqui no caso, aqui no mínimo, só nessa questão aqui, a gente fez quantos cálculos? A gente fez o cálculo do cofator 1, a gente fez o cálculo do cofator do elemento 1, a gente calculou o cofator do elemento 2, a gente calculou o cofator do elemento menos 3. A nossa sorte é que o último elemento era um 0. Porque senão a gente ia ter que também calcular mais um outro cofator. Ia ser 4 cálculos para poder utilizar cada cofator e no final fazer o cálculo final juntando tudo. Porque o determinante, aqui do caso do teorema de Laplace, é quando eu junto tudo, né? Cada elemento de uma linha qualquer ou de uma coluna qualquer pelo seu cofator. Então dá um total de 5 cálculos. Para mim resolver uma matriz do tipo 4x4 utilizando o teorema de Laplace, eu vou precisar fazer pelo menos 5 cálculos. 5 cálculos. Já pensou uma questão dessa numa prova de Enem que me dá, em média, apenas 3 minutos para fazer tudo isso? E que, portanto, você não pode errar nem sequer um sinal. Há poucos instantes você viu que eu errei um número lá, o menos 3, e aí tive que refazer todo o cálculo. Então, no caso, aqui você vai gastar só 3 minutos se você não errar o cálculo, ainda vai gastar tempo. Então, é isso que aguarda vocês no dia da prova do Enem, tá certo? Se preparem, tá bom? Aprendam o básico, aprendam como se calcular o cofator e, no final, como que se aplica o teorema de Laplace. Tudo bem? Aqui a Marivânia está dizendo que ela utiliza a matemática no dia a dia. Quando faz compras, ela inicialmente faz uma tabela de preços, que chega nesse teorema no caso do se intercala tabelas. Quando faço compras inicialmente, faço uma tabela de preços, que chega nesse teorema. No caso, se intercala tabelas. Bem, as matrizes, ela é uma sequência de valores, né? Uma sequência de valores. Então, você pode transformar, né? Porque, no caso, quando se trata de tabelas especificamente, você vai lá para a parte é uma outra competência dentro da matemática, que é gráficos e tabelas, tá bom? Mas aqui, no caso, trazendo para essa parte, vai querer saber o que vai querer se calcular. Não tem nada a ver com média, obviamente, não é verdade? Não tem nada a ver com a parte da estatística, com outra parte. Por isso que não é tão indicado colocar valores de tabela de preços aqui, porque dentro de tabela de preços, no geral, você vai querer saber outros tipos de cálculo, ou a interpretar, ou dentro da matemática, a competência gráficos e tabelas, ou a competência dentro da estatística, né, que envolve média, moda, mediana, tá certo? Mas com certeza também é possível. A Marivânia, mais uma vez, diz um assunto importante na ordem das matrizes, lembrar muito bem a ordem das matrizes, se é do tipo, se é quadrada, né, se é do tipo 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, né, porque já deu para perceber. Acaba tendo que calcular determinante. E aí, no caso, Marivânia, se for 2 por 2, tem uma forma, bem fácil. Se for 3 por 3, tem outra forma, fácil também. Depois que você se acostuma, também é fácil, que foi que eu resolvia há poucos instantes, quando era do tipo 3 por 3. Agora, quando for 4 por 4, você tem que lembrar de como calcular um cofator, você tem que lembrar do teorema de Laplace e você tem que lembrar que é trabalhoso. Vai ter que fazer, no mínimo,
4 ou 5 cálculos para chegar ao resultado, para chegar à resposta, tá bom? Será que dá tempo de fazer mais alguma? Vamos ver aqui se nós temos mais alguma. Aplicando o teorema de Laplace, calcule. Será que dá tempo? Não, não vai dar tempo, tá certo? Mas eu já estou vendo que é do tipo 3x3, né, Marivânia? Ó, é do tipo 3x3. Essa aqui é do tipo 3x3 e essa também é do tipo 3x3. Não vamos aplicar o teorema de Laplace. Bora calcular na forma normal, já que aqui é uma aula de oficina e, portanto, é um reforço de matemática. Bora relembrar mais uma vez como que calcula o determinante de uma matriz quando ela é do tipo 3x3, quando ela é do tipo 3x3. Bora lá? Aqui no caso, o que é que eu faço? Eu repito essa coluna e também repito essa, né, Marivânia? Coloca o 1, coloca o 0, coloca o 4, coloca o 3, coloca o -1 e também coloca o 0. Eu já estou vendo, Marivânia, que tem vários zeros espalhados por vários lugares, né? É bom. Quando tem zero, é bom que a gente já vai dar um resultado menor. Então, no caso, multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. 1 vezes 1 vezes -1 vai dar -1. 3 vezes -2 vai dar -6 vezes 4 vai dar -24. E o outro que tem 0, bota 0. Voltando para cá, bora ver. Esse tem 0, esse tem 0. E esse, 5 vezes 4, 20. 20 vezes -1 vai dar -20. Então, aí tem que botar positivo, muda de sinal. Mais 20. Isso aqui deu quanto? -1. Deu 0. -24 e 0. Quanto é que vai dar aqui? Então, deu esses números, Marivânia. Mais 20, aqui é um 0. -1 e -24. Então, no caso, vai dar 20 menos... -1 com -24 vai dar -25. Quanto que é 20 menos 25? Vai dar exatamente -5. O determinante dessa matriz é -5. O determinante dessa matriz é -5, tá certo? Então é isso, pessoal. Quero aqui nesse momento aproveitar esses últimos segundos para agradecer a vocês. No caso aqui a Marivânia, que esteve aqui com a gente. Um abração enorme, Marivânia. E parabéns a você que decidiu nessa manhã estar aqui participando da nossa oficina de matemática. Um abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido a respeito desses conceitos e dessas ideias, trazendo aqui para vocês mais uma fase das matrizes e como calcular o seu determinante, tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.